Neste resumo, eu vou apresentar sobre segurança em WLANs, que é redes sem fio, Wireless Local Area Network, e vai ser um pouco diferente das outras que eu fiz, que eu utilizava um diagramazinho. Dessa vez eu vou utilizar o livro e fazer o resumo dos conceitos que ele aborda nesse tema. Então ele começa falando sobre a segurança de LAN sem fio, e ele explica um pouco sobre o padrão 802.11, que é um padrão da I3E, e ele explica o primeiro que surgiu, e ele fala também sobre o surgimento do app, que no caso é, em português, privacidade equivalente cabeada, que é um protocolo que é utilizado na 802.11. Então aqui ele começa falando sobre a web. Antes disso, só dizer que ele vai explicar primeiro 802.11 e depois ele explica que, dadas as vulnerabilidades existentes no 802.11, surgiu o 802.11i, que era mais seguro que o 802.11. Então ele fala sobre o app, como funciona ele, dizendo que ele foi criado em 2009 e tudo, mas na base dele ele funciona basicamente da seguinte forma: um cliente ele vai se autenticar com AP, então ele faz essa requisição para o cliente ou para o AP vai e gera um nonce para ele de 128 bytes. E daí o cliente, quando ele pega esse nonce, ele criptografa ele com a chave simétrica que os dois possuem. No caso, pode ser, por exemplo, a senha da rede Wi-Fi, por exemplo. Uma chave simétrica. Quando ele tenta se conectar com a AP, ele pega essa chave e criptografa esse nonce e envia de volta. Aí quando o AP pega esse nonce criptografado, ele tenta descriptografar, e se for o nonce certo, que ele já tinha enviado originalmente, então ele autentica o cliente. Então é isso que ele explica aqui. E só que baseado nisso, ele explica a vulnerabilidade que esse método possui, explicando que você tem 40 bits de chave e mais 24 bits do vetor de inicialização. E ele explica que como é feito a autenticação e essa junção do vetor de inicialização com a chave, e como é feita a geração dos quadros baseado nesse vetor de inicialização. Ele disse que há um problema porque esses dados são passados de forma de texto claro. E, por exemplo, o C, que no caso é a mensagem criptografada, é feito pelos dados, um exclusivo e o valor da chave do vetor de inicialização. Então, ele explica aqui como é feito e diz que, por exemplo, como são 24 bits o vetor de inicialização, então você possui 2 elevado a 24 chaves únicas. Então, após você utilizar 12.000 quadros, passando vetores de inicialização diferentes, repetir o mesmo vetor há uma possibilidade de 99% de chance disso acontecer. E ele diz também que com um quadro de 1 KB, a transmissão de dados com seu enlace de 11 megabits por segundo, isso você conseguiria ter um vetor de inicialização repetido. Disso há essa vulnerabilidade, que no caso os dados que são passados na rede, eles são em texto claro, né? E os textos criptografados pode estar na rede também. Como é feito um exclusivo, dado é igual a o dado criptografado o exclusivo à chave. Então, tendo de posse esses dados, por exemplo, se você enviar os dados e tendo de posse o texto criptografado, fazendo o exclusivo, você consegue o valor da chave do vetor de inicialização. Então, com isso você conseguiria o texto claro a partir de um determinado momento. Quando repetisse o vetor de inicialização, você teria os dados e o vetor de inicialização e teria todos os dados possíveis para decriptar a mensagem. Então, a partir disso, o 802.11, o protocolo app do 802.11 se tornou vulnerável.
Então surgiu o I3E 802.11i, que no caso veio para dar uma segurança a mais. E ele funciona da seguinte forma, utilizando um servidor de autenticação, além do próprio AP, para fazer a autenticação. E isso é feito em 4 fases, que ele explica aqui embaixo. A primeira fase é a da descoberta, no qual o cliente vai se conectar com o AP e o AP e disso o AP vai gerar a partir do AS, que é o servidor de autenticação, uma chave master, que é MK. Então, a partir disso, chegar à segunda fase, né, que é a fase dessa geração dessa chave. A partir dessa chave, esses dois já vão ter o servidor, no caso, o servidor da autenticação na terceira fase, ele vai gerar outra chave, que é a PMK. Então, essa MK vai ser compartilhada entre os dois. A partir disso, como eles já vão ter uma chave compartilhada, a estação do cliente pode gerar uma chave temporária, que no caso é a TK. E a partir disso você tem essa comunicação entre o cliente e o AP a partir desse servidor de autenticação, deixando então essa autenticação mais segura e não só entre o cliente e o ponto de acesso. Então basicamente o Corozo trata isso, essa autenticação do 802.11 utilizando o app, utilizando o 802.11i para deixar ele mais seguro. Então é isso.